Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo. Hoje a gente vai falar sobre o reino fungi, as suas características gerais. Vou estar apresentando aqui para vocês um pouquinho. E a gente dividiu em 3 etapas. A gente vai falar também um pouquinho da reprodução dos fungos e as doenças cometidas pelos fungos também. Beleza? Bom pessoal, o que são fungos? Os fungos são popularmente conhecidos por leveduras, bolores, mofos, trufas e cogumelos de chapéu. Eu trouxe essas imagens para vocês lembrarem como são. O pão mesmo, a gente já pode ter visto em casa. O teto, a gente pode ter visto também se tiver infiltração. E o cogumelo encontrado nos pastos, a gente já viu também. Bom, pessoal, vou estar falando suas características gerais, vou estar falando os tópicos e explicando cada um. Beleza? São organismos heterotróficos que se alimentam por absorção. São eucariontes, pluricelulares, acrofilados, e ele tem reserva de glicogênio. Eu vou estar explicando cada um em cada slide, beleza? Bom, pessoal, os fungos são heterotróficos, ou seja, é o ser vivo que necessita de matéria orgânica para sobreviver. Ele não é capaz de produzir. Aqui está um esquema mostrando como isso acontece. Se vocês seguirem a setinha, vocês vão entender essa reação. Beleza? É só seguir o esqueminha que vocês vão entender. Eu trouxe para vocês ter essa visualização melhor, tá bom? Mas é isso. Ou seja, o fungo ele precisa do meio externo para sobreviver. Bom, pessoal, os fungos eles podem ser eucariontes ou pluricelulares. São organismos eucariontes com células nucleadas. Por exemplo, o bolores, essa imagem que eu coloquei para vocês aí. Bom, pluricelulares pode ser as leveduras, os cogumelos, cujas células são impregnadas externamente por quitina, polissacarídeo e nitrogênio, como por exemplo essa imagem aí para vocês. Então há uma diferença aí, dá para dar uma distinguida aí nas imagens, beleza? Bom, turma, os fungos eles são acrofilados, ou seja, eles são desprovidos da clorofila. Assim são chamados de acrofilados, o que impede de realizar fotossíntese. Por isso são chamados de seres heterotróficos. Ou seja, não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento. Lembra que eu falei lá no começo do primeiro slide lá? Bom, turma, o fungo ele também possui uma reserva de glicogênio. É o principal polissacarídeo de reserva dos fungos, assim como nos animais e nas bactérias possuem também. Sua parede celular é constituída por quitina, também encontrada no exoesqueleto dos insetos. Todos os fungos apresentam esse envoltório nuclear persistente durante a divisão celular. Bom, eu trouxe essa imagem para vocês dar uma olhada assim, para dar uma identificada. Bom, pessoal, eu vou falar o modo de vida dos fungos também. Bom, a gente encontra o mutualismo, os fungos parasitas e os fungos predadores. Eu vou estar explicando em cada slide aí, tá bom? Bom, turma, eu vou estar falando sobre o mutualismo e fungos parasitas. Eu vou estar dando um exemplo aqui entre fungo e alga sobre o mutualismo entre eles. Mas primeiro eu vou dar a definição de cada um, beleza? Bom, o mutualismo é uma relação harmônica, interespecífica, em que duas espécies se associam e se beneficiam dessa interação, que às vezes pode ser de dependência ou não. Esse mutualismo entre alga e fungo permite que os líquens sobrevivam em ambientes em que nem a alga e nem o fungo conseguiam sobreviver sozinhos, ou seja, cada um precisa de ambas partes. Então, é um mutualismo benéfico para ambas partes. Por outro lado, os fungos parasitas eles provocam doenças em plantas e em animais, inclusive no homem. Mas eles também beneficiam na degradação de matéria orgânica. Mas ele está associado nessas causas aí, atacando o ser humano, insetos, até mesmo plantas. Bom, são essas duas definições aí. Bom, turma, também temos fungos predadores, como vocês estão vendo aí na imagem.
Eles podem ser carnívoros ou predadores, são essas duas definições. Bom, eles obtêm a maioria dos seus nutrientes por aprisionamento e digestão de animais muito pequenos, ou até mesmo microscópico. Bom, turma, a gente vai falar sobre a estrutura celular do fungo para o celular. Bom, como vocês podem ver aí, ele possui um corpo de frutificação, que é esse chapéuzinho, as ínfas e o micélio. Bom, eu vou estar falando desses dois tópicos aí, as ínfas cenotíficas e as ninfas sépticas, no próximo slide, mas eu vou estar dando a definição de cada um. As ninfas cenotíficas, elas possuem vários núcleos dispersos numa mesma massa citoplasmática. As ninfas sépticas possuem septos que dividem a massa citoplasmática. Vou estar explicando melhor no próximo slide. Bom, turma, as ninfas cenotípicas, elas são desprovidas de septos. Pode ver aí que ela não tem septo nessa primeira imagem. As ninfas septadas, já existem as paredes divisórias, como vocês podem ver aí na figura. Consegue visualizar aí que elas têm as paredes divisórias? Então, dá para representar bem nas imagens aí. Bom, pessoal, o micélio, como vocês estão vendo aí na estrutura, pode ter duas classificações em um fungo pluricelular. O micélio vegetativo é composto por ninfas que retiram do meio o alimento necessário para a sobrevivência do fungo, como vocês estão vendo aí na imagem logo abaixo aí. O micélio reprodutor é composto por ninfas responsáveis pela formação de esporos, como vocês podem ver representado aí na imagem logo acima. É só seguir a imagem aí. Bom, turma, os fungos unicelulares são constituídos de apenas uma única célula, como exemplo da levedura, como vocês podem ver aí na imagem representada. É bem simples. É basicamente isso aí. Bom, turma, eu trouxe a classificação dos fungos para vocês aí. Os fungos eles podem ser classificados em diferentes filos. Bom, eu falei resumidamente em 10 minutos, basicamente quase 10 minutos aí. Então eu tive que resumir bem. Espero que vocês tenham gostado. E aguarde a reprodução no próximo slide.